Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este momento sagrado de paz e confiança. Hoje nos reunimos para falar sobre algo que atormenta milhões de pessoas ao redor do mundo: o medo do amanhã, aquela ansiedade paralisante sobre o futuro, aquela angústia que rouba o sono pensando no que pode dar errado, aquele terror que nos impede de viver plenamente o presente porque estamos obcecados com o incerto de amanhã. Se você chegou até aqui com o coração apertado pela preocupação, com a mente invadida por cenários catastróficos do futuro, com a alma atormentada pelo que ainda não aconteceu, saiba que Deus preparou esta palavra especialmente para você. Ele é o Senhor do amanhã, aquele que já está no futuro preparando o caminho, que conhece cada detalhe do que virá e tem tudo sob seu perfeito controle. Talvez você tenha medo do amanhã financeiro. Como vou pagar as contas do próximo mês? E se eu perder o emprego? E se a economia piorar? E se o dinheiro acabar? Como vou sustentar minha família? Essas perguntas atormentam sua mente dia e noite, roubando sua paz, consumindo sua energia, gerando uma ansiedade que parece nunca ter fim. Você calcula, recalcula, faz planilhas, tenta prever todas as possibilidades, mas quanto mais tenta controlar o futuro financeiro, mais ansioso fica. Talvez você tenha medo do amanhã na saúde. E se eu adoecer? E se aquele sintoma for algo grave? E se eu desenvolver a mesma doença que meus pais tiveram? E se algo acontecer comigo, quem cuidará da minha família? Você vive hipervigilante, monitorando cada sinal do corpo, consultando médicos repetidamente, fazendo exames constantemente, mas a paz não vem. Talvez você tenha medo do amanhã nos relacionamentos. E se meu casamento não sobreviver? E se meus filhos tomarem decisões erradas? E se as pessoas que amo se afastarem de mim? E se eu ficar sozinho? Você tenta controlar os relacionamentos, antecipar problemas, prevenir rupturas, mas quanto mais se esforça, mais tenso tudo fica. Talvez você tenha medo do amanhã profissional. E se eu falhar neste projeto importante? E se não conseguir alcançar minhas metas? E se ficar para trás enquanto outros avançam? E se perder minha relevância no mercado? A pressão do futuro profissional te consome, fazendo você trabalhar exaustivamente, sacrificar saúde e família, tudo na tentativa de garantir um amanhã seguro que nunca parece chegar. Ou talvez seu medo do amanhã seja mais existencial, mais profundo. Qual é o sentido da vida? O que acontecerá após a morte? E se eu estiver desperdiçando meu tempo? E se no final descobrir que vivi de forma errada? São medos que vão além das preocupações práticas do dia a dia e tocam nas questões fundamentais da existência humana, criando uma angústia de fundo que nunca se dissipa completamente. Você pode até conseguir controlar algumas áreas da vida, mas essas perguntas maiores continuam te assombrando. O que todos esses medos têm em comum? Eles nos roubam o hoje. Enquanto estamos obcecados com o amanhã, deixamos de viver o presente. Enquanto estamos preocupados com o que pode acontecer, perdemos o que está acontecendo agora. O medo do amanhã é ladrão cruel que nos furta a alegria de hoje, a paz do momento presente, a capacidade de aproveitar as bênçãos que já temos. Vivemos numa corrida frenética tentando garantir um futuro seguro. Mas nessa corrida, perdemos a vida que está acontecendo aqui e agora. E a grande ironia é que a maioria das coisas que tememos nunca acontece. Estudos mostram que mais de 90% das nossas preocupações nunca se concretizam. Passamos tempo, energia e saúde mental nos preocupando com cenários que jamais se materializarão. E mesmo quando algo difícil realmente acontece, raramente é tão terrível quanto imaginamos, e frequentemente descobrimos que temos mais recursos internos e ajuda externa do que pensávamos. Mas o medo não se importa com estatísticas.
Ele continua sussurrando possibilidades assustadoras, mantendo-nos cativos em prisões mentais de ansiedade. Mas eu quero que você saiba de algo fundamental neste momento. O antídoto para o medo do amanhã não é ter certeza sobre o futuro, é ter certeza sobre quem controla o futuro. Não é saber exatamente o que acontecerá, é saber quem estará com você, aconteça o que acontecer. Não é eliminar todas as incertezas, é aprender a confiar no Deus que conhece todas as certezas. Jesus foi muito claro quando disse: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas inquietações. Basta a cada dia o seu mal." Ele não estava dizendo para sermos irresponsáveis ou negligentes. Estava nos ensinando a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai, que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, cuidará muito mais de nós. Pense por um momento. Você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora. Cada dia que você temia e que finalmente chegou, você conseguiu atravessar. Pode não ter sido fácil, pode ter sido doloroso, mas você está aqui. Deus te sustentou em cada um desses dias. Por que seria diferente amanhã? O Deus que te trouxe até aqui não te abandonará no caminho. O Deus que foi fiel ontem será fiel amanhã. O Deus que te sustentou nos dias passados te sustentará nos dias que virão. Então respire fundo. Eu sei que o futuro parece assustador. Sei que há muitas incertezas, muitas variáveis fora do seu controle. Sei que a sensação de não saber o que virá pode ser apavorante. Mas eu quero que você entenda algo. Você não precisa ver o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Você não precisa ter respostas para todas as perguntas sobre o amanhã. Apenas confiança em quem tem todas as respostas. Você não precisa controlar o futuro, apenas se render ao controle daquele que já está lá. Prepare seu coração para receber não apenas palavras de conforto, mas poder transformador que expulsa o medo. Não apenas conceitos sobre confiança, mas experiência real de paz, que excede todo entendimento. Hoje não é apenas mais um dia de ansiedade sobre o amanhã. É o dia em que você aprenderá a viver o presente confiando que o futuro está nas mãos de Deus. Que o Espírito Santo ministre profundamente em cada área de medo, substituindo ansiedade com paz, preocupação com confiança, terror com tranquilidade. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que instrução direta e libertadora Jesus nos dá nesta passagem. Estas palavras fazem parte do Sermão da Montanha, onde Jesus estava ensinando sobre ansiedade e preocupação. O verbo inquietar aqui tem o sentido de estar dividido, fragmentado, dilacerado pela preocupação. Jesus está essencialmente dizendo: não permitam que suas mentes sejam dilaceradas pela ansiedade sobre o amanhã. E observe que ele não está negando que haverá dificuldades. Basta a cada dia o seu mal. Reconhece que cada dia traz seus próprios desafios. Mas a instrução é clara. Não adicione aos problemas de hoje as preocupações imaginárias sobre os problemas de amanhã. Aprendemos aqui verdades profundas sobre como lidar com o medo do amanhã. Primeiro, que preocupar-se com o futuro é uma escolha que podemos não fazer. Jesus diz: não vos inquieteis, implicando que temos algum controle sobre onde permitimos que nossa mente vá. Segundo, que o amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, quando chegar, Deus dará a graça necessária para aquele dia específico. Terceiro, que tentar carregar os fardos de amanhã com as forças de hoje é receita para colapso emocional. Quarto, que Deus nos dá graça suficiente para um dia de cada vez, não para todos os dias de uma vez. Quinto, que viver o presente plenamente é sabedoria espiritual, não irresponsabilidade. Esta passagem nos ensina que o remédio para o medo do amanhã não é ter todas as respostas sobre o futuro, mas confiar dia após dia no Deus que já está no amanhã.
que não precisamos ver o caminho completo, apenas dar o próximo passo com fé. Que podemos descansar sabendo que o Deus que nos sustentou até aqui continuará nos sustentando. Que cada dia traz sua própria porção de graça divina suficiente para as necessidades daquele dia. Que podemos, portanto, viver com paz no presente, confiando que quando o amanhã chegar e se tornar hoje, Deus estará lá com provisão, força e graça para aquele momento específico. Senhor, venho diante de Ti neste momento com um coração pesado de ansiedade, com uma mente atormentada por preocupações sobre o futuro, com uma alma angustiada pelo desconhecido do amanhã. Pai, confesso que tenho vivido paralisado pelo medo do que pode acontecer, consumido pela ansiedade sobre o que ainda não aconteceu, atormentado por cenários catastróficos que minha mente insiste em criar. Estou cansado de viver assim, de perder o hoje por estar obcecado com o amanhã. Senhor, eu clamo a Ti. Liberta-me do medo do amanhã. Peço-te, Deus, paz para minha mente agitada. Meus pensamentos são um turbilhão constante de e se? E se isso der errado? E se aquilo acontecer? E se eu não conseguir? E se perder? E se falhar? Senhor, esta torrente interminável de preocupações está me destruindo. Eu te peço, acalma a tempestade na minha mente. Silencia as vozes de ansiedade que gritam possibilidades aterradoras. Traz paz que excede todo entendimento, paz que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que eu possa experimentar quietude interior, mesmo quando as circunstâncias externas são incertas. Clamo a Ti, Senhor, por libertação da ansiedade. Esta ansiedade sobre o futuro tem me consumido. Rouba meu sono à noite, me deixa inquieto durante o dia, me impede de aproveitar momentos bons, porque estou sempre preocupado com o próximo desafio. Senhor, Tua palavra diz para lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque Tu cuidas de mim. Então eu faço isso agora. Tomo cada preocupação sobre o amanhã e lanço em Tuas mãos. Eu me recuso a continuar carregando o peso da ansiedade. Substitui a ansiedade com confiança, preocupação com paz, terror com tranquilidade. Senhor Jesus, peço-te que me ensines a viver um dia de cada vez. Tenho a tendência de viver no futuro, sempre planejando, sempre me preocupando, sempre tentando antecipar e controlar o que virá. Mas tu disseste claramente para não nos inquietarmos com o amanhã. Ensina-me a aplicar este princípio na prática. Ajuda-me a focar no dia de hoje, a lidar com os desafios presentes sem adicionar a eles as preocupações imaginárias sobre desafios futuros. Que eu possa viver plenamente cada momento sem que o medo do amanhã roube a alegria do hoje. Pai, peço-te que me ajudes a confiar em Tua provisão futura. Muito do meu medo do amanhã vem da preocupação sobre provisão financeira, emocional, física, espiritual. Será que haverá suficiente? Será que conseguirei? Mas tu disseste que se cuidas dos pássaros do céu e vestes os lírios do campo, quanto mais cuidarás de mim. Ajuda-me a realmente acreditar nisso, que eu possa confiar que o Deus que proveu até aqui continuará provendo. Que o mesmo Deus que me trouxe até este dia me levará através de todos os dias que virão. Clamo a Ti, Senhor, por discernimento entre preocupação saudável e ansiedade destrutiva. Sei que há diferença entre planejamento prudente e preocupação obsessiva, entre preparação sábia e ansiedade paralisante. Ajuda-me a discernir essa linha, que eu seja responsável sem ser controlador, preparado sem ser ansioso, prudente sem ser pessimista. Ensina-me a fazer o que está ao meu alcance hoje e confiar que Tu cuidarás do que está além do meu alcance amanhã. Senhor, peço-te que remova o medo de não ter controle. Muito do meu medo do amanhã vem do terror de não poder controlar o que acontecerá. Mas a verdade
é que nunca estive realmente no controle. Sempre foste tu. Ajuda-me a aceitar que não preciso controlar o futuro, apenas confiar em quem controla. Que eu possa soltar as rédeas, abrir as mãos, parar de tentar manipular resultados. Liberta-me da ilusão de controle que só gera mais ansiedade. Que eu encontre paz em me render ao teu controle perfeito. Pai Celestial, peço-te que cures as feridas do passado que alimentam meu medo do futuro. Muitas vezes temo o amanhã porque fui ferido no ontem. Experiências traumáticas do passado me fazem esperar o pior do futuro. Mas, Senhor, o amanhã não precisa ser repetição do passado doloroso. Cura as feridas antigas para que não contaminem minha visão do futuro. Que eu possa olhar para frente com esperança, não com terror, baseado em dores passadas. Clamo a Ti por fé para o desconhecido. O futuro é, por definição, desconhecido. E essa incerteza me apavora. Mas, Senhor, fé é justamente crer no que não se vê, confiar no que não se conhece ainda. Aumenta minha fé. Ajuda-me a crer que Tu já estás no meu amanhã, preparando o caminho. Que Tu vês o que eu não vejo, sabes o que eu não sei, controlas o que eu não controlo. Que eu possa andar pela fé, não por vista, confiando que cada passo que dou é guiado por Ti. Senhor Jesus, peço-Te que me libertes do perfeccionismo que alimenta meu medo. Tenho medo de que as coisas não saiam perfeitamente, de que eu falhe, de que cometa erros. Esse perfeccionismo me paralisa, porque sei que não posso controlar tudo perfeitamente no futuro. Ajuda-me a aceitar que erros acontecerão, que nem tudo sairá como planejado e que está tudo bem. Que eu possa confiar que mesmo quando falho, Tu és fiel. Mesmo quando erro, Tua graça me cobre. Mesmo quando as coisas saem errado, Tu podes transformar em bem. Pai, peço-Te sabedoria para lidar com preocupações legítimas. Nem todo medo do amanhã é irracional. Algumas preocupações são válidas. Então, eu Te peço, quando houver questões reais que preciso enfrentar, dá-me sabedoria para lidar com elas. Quando houver decisões que preciso tomar sobre o futuro, orienta-me. Quando houver preparações que preciso fazer, mostra-me quais. Mas também me ajuda a não ficar ruminando constantemente sobre elas, transformando preocupação legítima em ansiedade destrutiva. Clamo a Ti, Senhor, por graça, para aceitar a incerteza. Nunca terei certeza absoluta sobre o amanhã. Essa é a natureza da vida humana. Então, em vez de lutar contra a incerteza gerando ansiedade, ajuda-me a aceitá-la com paz. Que eu possa viver confortavelmente com o não saber, descansando na certeza de que Tu sabes. Que a única certeza que preciso seja esta: Tu estarás comigo, aconteça o que acontecer. Senhor, peço-Te que me ajudes a parar de catastrofizar. Minha mente tem tendência de sempre imaginar o pior cenário possível. Qualquer situação, minha imaginação já cria o desfecho mais terrível. Ajuda-me a quebrar esse padrão de pensamento. Quando minha mente começar a criar catástrofes imaginárias, lembra-me de trazer esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Substitui pensamentos catastróficos com verdades da Tua palavra. Que eu aprenda a pensar de forma equilibrada, nem pessimista nem ingênua, mas realista e confiante em Ti. Pai Celestial, peço-Te que me libertes da comparação que alimenta a ansiedade. Quando olho para outros que parecem ter o futuro garantido, que parecem ter segurança que não tenho, fico mais ansioso sobre meu próprio futuro. Mas, Senhor, cada jornada é única. Tu tens caminhos diferentes para pessoas diferentes. Liberta-me da armadilha de comparar meu futuro com o dos outros. Que eu possa confiar que o futuro que preparaste para mim é perfeito, mesmo que seja diferente do futuro dos outros. Clamo a Ti por coragem para enfrentar o amanhã. Mesmo que não saiba o que virá, mesmo que haja desafios à frente, dá-me coragem para enfrentá-los quando chegarem. Não coragem que vem de saber que tudo dará certo do meu jeito,
mas coragem que vem de saber que tu estarás comigo, dê certo ou não do meu jeito. Coragem que não nega a realidade dos desafios futuros, mas confia que terei graça suficiente para cada um deles quando chegarem. Senhor Jesus, peço-te que me ajudes a focar no que posso controlar hoje. Há coisas que posso fazer hoje que preparar-me razoavelmente para o amanhã. Trabalhar com diligência, cuidar da saúde, cultivar relacionamentos, crescer espiritualmente. Ajuda-me a focar energia nessas coisas que estão ao meu alcance hoje, em vez de desperdiçar energia me preocupando com coisas além do meu controle amanhã. Que eu seja produtivo no presente, em vez de paralisado por ansiedade sobre o futuro. Pai, peço-te que restaures minha capacidade de aproveitar o momento presente. O medo do amanhã tem me roubado a alegria de hoje. Tenho perdido momentos preciosos com pessoas que amo, porque minha mente estava no futuro. Tenho deixado de apreciar bênçãos presentes, porque estava preocupado com possíveis perdas futuras. Restaura minha capacidade de estar presente, de aproveitar o agora, de valorizar o que tenho enquanto tenho. Que eu não perca mais dias de hoje por estar obcecado com dias de amanhã. Clamo a ti, Senhor, por perspectiva eterna. Ajuda-me a ver minha vida da perspectiva da eternidade. Quando olho apenas do ponto de vista temporal, tudo parece incerto e assustador. Mas quando vejo da perspectiva eterna, entendo que esta vida é passageira, que as preocupações atuais são temporárias, que o que realmente importa é eterno. Dá-me essa perspectiva que relativiza as preocupações temporais sem negá-las, mas colocando-as em contexto maior. Senhor, peço-te que me ajudes a descansar em tua soberania. Tu reinas sobre tudo. Nada escapa ao teu governo. O que quer que aconteça amanhã não te pegará de surpresa. Tu já viste, já sabes, já preparaste resposta. Ajuda-me a descansar nessa verdade, que eu possa dormir em paz, sabendo que enquanto durmo tu velas, que eu possa viver em paz, sabendo que enquanto me preocupo, tu governas. Que tua soberania seja a almofada que amortece minhas ansiedades sobre o futuro. Pai Celestial, peço-te que me ensines a orar sobre o futuro, em vez de me preocupar com ele. Quando surgirem preocupações sobre o amanhã, que meu primeiro instinto seja oração, não ansiedade. Transforma cada preocupação em oração, cada medo em pedido, cada ansiedade em entrega. Que eu aprenda a levar todas as questões do amanhã a ti, confiando que tu ouves e cuidas. Clamo a ti por renovação mental. Minha mente precisa ser renovada em relação ao futuro. Padrões de pensamento ansioso estão profundamente enraizados. Senhor, renova minha mente com tua palavra. Substitui mentiras que alimentam ansiedade com verdades que geram paz. Quebre fortalezas mentais de preocupação crônica. Forma em mim novos padrões de pensamento baseados em confiança em ti. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada preocupação sobre o amanhã. O amanhã financeiro, o amanhã da saúde, o amanhã dos relacionamentos, o amanhã profissional, todo o amanhã. Não carregarei mais esse peso. Confio que tu já estás lá, preparando, providenciando, cuidando. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Senhor, mesmo com medo do amanhã, mesmo com ansiedade sobre o futuro, eu escolho te louvar. Louvo-te porque tu és digno de todo louvor, independentemente dos meus medos, independentemente das minhas incertezas, independentemente da minha ansiedade. Tu és Deus, e tua natureza não muda conforme meu estado emocional. Tu és soberano, tu és fiel, tu és imutável e mereces toda a glória, toda a honra, todo louvor. Eu te exalto neste momento mesmo ansioso, porque sei que és digno de adoração em todas as circunstâncias. Louvo-te, Senhor, porque tu és o Senhor do amanhã. Louvo-te porque o futuro não é mistério para ti. Enquanto eu vejo o amanhã como desconhecido e aterrorizante, tu já estás lá. Louvo-te porque não apenas conheces o futuro, mas o governas.
Louvo-te porque cada dia do meu futuro já passou pelos teus olhos, já foi pesado em tuas mãos, já está sob teu controle. Louvo-te porque não preciso temer o amanhã, quando o Senhor do amanhã é meu Pai. Exalto o teu nome, porque tu és onisciente. Louvo-te porque conheces o fim desde o princípio. Vês todos os meus dias de uma vez. Enquanto eu vejo apenas hoje, tu vês ontem, hoje e todos os amanhãs. Louvo-te porque nada te pega de surpresa, nada escapa ao teu conhecimento, nada está fora da tua compreensão. Louvo-te porque posso descansar sabendo que o Deus que conhece todas as coisas está no controle de todas as coisas. Senhor, eu te louvo porque tu és fiel. Louvo-te porque tua fidelidade não falha. O que prometeste, cumprirás. O que começaste, completarás. Louvo-te porque foste fiel ontem, és fiel hoje e serás fiel amanhã. Louvo-te porque tenho um histórico da tua fidelidade na minha vida. Já sobrevivi a tantos amanhãs que temia e em todos eles tu estavas lá. Por que seria diferente nos amanhãs que virão? Louvo-te porque tua fidelidade é inabalável, imutável, eterna. Glorifico teu nome, porque tu és provedor. Louvo-te porque jamais falhaste em prover o que realmente precisava. Posso não ter tido tudo o que quis, mas sempre tive o que precisei. Louvo-te porque cuidas dos pássaros e vestes os lírios, e cuidas muito mais de mim. Louvo-te porque és Jeová Jiré, o Deus que vê de antemão e provê. Louvo-te porque o Deus que proveu até aqui provera no amanhã. Posso confiar na tua provisão futura, porque tenho evidências da tua provisão passada. Te exalto, ó Deus, porque tu és soberano. Louvo-te porque reinas sobre todas as coisas. Nada acontece sem tua permissão, nada escapa ao teu governo, nada está fora do teu controle. Louvo-te porque tronos se levantam e caem segundo o teu decreto. Nações prosperam ou declinam conforme teu propósito. E minha pequena vida também está sob teu governo soberano. Louvo-te porque posso descansar na tua soberania sobre meu futuro. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu venceste o mundo. Louvo-te porque disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvo-te porque o futuro pode trazer desafios, mas tu já venceste. Louvo-te porque em ti sou mais que vencedor. Louvo-te porque não importa o que o amanhã traga, a vitória final já está garantida. Louvo-te porque posso enfrentar o futuro com confiança, não porque sei que será fácil, mas porque sei que tu já venceste. Bendigo teu nome porque tu és imutável. Louvo-te porque enquanto tudo ao meu redor muda, tu permaneces o mesmo. Circunstâncias mudam, pessoas mudam, situações mudam, mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvo-te porque posso confiar em ti para o amanhã, porque tu não mudas. O Deus que me sustentou até aqui será o mesmo Deus que me sustentará amanhã. Louvo-te porque tua imutabilidade é âncora em meio ao mar de incertezas do futuro. Senhor, eu te louvo porque tu és amor. Louvo-te porque teu amor por mim não depende das circunstâncias futuras. Não amarás menos se as coisas derem errado. Não me abandonarás se enfrentar dificuldades. Louvo-te porque teu amor é incondicional, eterno, inabalável. Louvo-te porque nada no futuro, nem tribulação, nem angústia, nem perigo, poderá me separar do teu amor. Louvo-te porque esse amor é base sólida sobre a qual posso enfrentar qualquer amanhã. Glorifico teu nome porque tu és onipresente. Louvo-te porque estarás comigo amanhã. Não importa onde o futuro me leve, tu estarás lá. Se subir aos céus, lá estás. Se descer às profundezas, lá estás. Se tomar as asas da alvorada, ainda lá tua mão me guiará. Louvo-te porque nunca estarei sozinho no amanhã. Tua presença é garantida, constante, real. Te exalto, Pai Celestial, porque tu és sábio. Louvo-te, porque tua sabedoria governa meu futuro. Sabes o que é melhor para mim, mesmo quando não entendo.
Conheces o caminho que devo seguir, mesmo quando não vejo. Louvo-te porque posso confiar na tua sabedoria para meu amanhã, mesmo quando não compreendo teus caminhos. Louvo-te porque teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, teus caminhos mais altos que os meus caminhos. Louvo-te, Senhor, porque tu és poderoso. Louvo-te porque tens poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O que parece impossível para mim é perfeitamente possível para ti. Louvo-te porque não há situação futura grande demais para teu poder. Não há desafio do amanhã que esteja além da tua capacidade de resolver. Louvo-te porque teu poder não tem limites, não conhece impossibilidades, não encontra obstáculos intransponíveis. Bendigo teu nome porque tu és paciente. Louvo-te porque não te irritas com minha ansiedade sobre o amanhã. Não te cansas quando questiono repetidamente. Não desistes de mim quando minha fé vacila. Louvo-te porque entendes minha fragilidade humana, minhas limitações, meus medos. Louvo-te porque trabalhas pacientemente comigo, ensinando-me dia após dia a confiar mais, a temer menos, a descansar em ti. Senhor, eu te louvo porque tu és esperança. Louvo-te porque mesmo quando o futuro parece sombrio, tu és minha esperança viva. Mesmo quando não vejo saída, tu és o caminho. Louvo-te porque em ti sempre há futuro, sempre há possibilidade, sempre há esperança. Louvo-te porque és o Deus da esperança que me enche de toda alegria e paz em crer. Louvo-te porque essa esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em meu coração. Glorifico teu nome porque tu és paz. Louvo-te porque ofereces paz, que excede todo entendimento. Paz, que não depende de circunstâncias favoráveis, que não exige certeza sobre o futuro, que não necessita de controle sobre o amanhã. Louvo-te porque em ti posso ter paz, mesmo em meio à incerteza. Louvo-te porque tua paz guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus, protegendo-me da ansiedade sobre o futuro. Exalto, ó Deus, porque tu és bom. Mesmo quando não entendo o que estás fazendo, sei que és bom. Mesmo quando o futuro parece incerto, tua bondade é certa. Louvo-te porque tua bondade não muda conforme as circunstâncias. És bom o tempo todo, e o tempo todo és bom. Louvo-te porque posso confiar na tua bondade para meu amanhã, sabendo que queres o melhor para mim. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu és o caminho. Louvo-te porque não preciso conhecer o caminho completo do futuro, apenas seguir-te passo a passo. Louvo-te porque és não apenas aquele que mostra o caminho, mas és tu mesmo o caminho. Louvo-te porque, seguindo-te, nunca me perderei, mesmo quando o futuro parecer labirinto confuso. Louvo-te porque és meu GPS divino para o amanhã. Bendigo teu nome, porque tu és eterno. Louvo-te porque tens perspectiva eterna sobre minha vida temporal. O que parece aterrorizante agora, à luz da eternidade, tem propósito. Louvo-te porque estás trabalhando não apenas para meu bem-estar temporal, mas para minha glória eterna. Louvo-te porque este breve momento de aflição opera peso eterno de glória que excede tudo. Senhor, eu te louvo porque tu és suficiente. Louvo-te porque tudo o que preciso para enfrentar o amanhã está em ti. Não preciso de garantias sobre o futuro se tenho a ti. Não preciso de certezas sobre o amanhã se tenho tua presença. Louvo-te porque tu basta. Tua graça é suficiente, teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Contigo tenho tudo o que preciso para qualquer amanhã. Glorifico teu nome porque tu és Deus, e isso basta. Não preciso de mais nenhuma razão para te louvar além desta. Tu és Deus. O Deus que conhece o futuro, o Deus que controla o amanhã, o Deus que estará comigo, aconteça o que acontecer. Louvo-te porque enquanto eu mudo, tu és imutável. Enquanto o futuro é incerto, tu és certo. Enquanto o amanhã é desconhecido, tu és conhecido. Louvo-te porque és quem és, o grande eu sou, o Senhor de ontem, hoje
e amanhã. Louvado seja teu nome para todo o sempre. Mesmo com medo, eu te louvo. Mesmo ansioso, eu te exalto. Mesmo incerto sobre o amanhã, eu te glorifico, porque tu és Deus e mereces todo louvor. Aleluia. Senhor, meu coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado, Deus, porque mesmo com medo do amanhã, cheguei até o hoje. Obrigado porque todos os amanhãs que temi no passado se tornaram hojes que sobrevivi. Obrigado porque cada dia que me aterrorizava quando era futuro, tu me deste graça para atravessar quando se tornou presente. Obrigado porque tenho um histórico de 100% de sobrevivência aos meus piores dias. Obrigado porque nunca me deixaste sozinho em nenhum amanhã que se tornou hoje. Obrigado, Pai, por cada vez que me sustentaste quando o amanhã temido finalmente chegou. Obrigado porque olho para trás e vejo tantas situações que temi e que tu me ajudaste a atravessar. Obrigado porque o que parecia impossível quando era futuro, tu tornaste possível quando se tornou presente. Obrigado porque proveste recursos que não sabia que teria. Obrigado porque me deste forças que não sabia que possuía. Obrigado porque estiveste presente de formas que não esperava. Agradeço-te, Senhor Jesus, por cada preocupação do passado que nunca se concretizou. Obrigado porque a maioria das coisas que temi nunca aconteceu. Obrigado porque desperdicei tanta energia me preocupando com cenários que jamais se materializaram. Obrigado porque essa constatação me ensina que provavelmente a maioria das minhas preocupações atuais sobre o amanhã também não acontecerá. Obrigado porque essa lição do passado pode libertar-me da ansiedade sobre o futuro. Senhor, obrigado pelas surpresas boas que o amanhã trouxe. Obrigado porque nem tudo que veio do futuro foi ruim. Obrigado pelas bênçãos inesperadas, pelas oportunidades que não vi vindo, pelas pessoas maravilhosas que entraram em minha vida sem aviso prévio. Obrigado porque enquanto eu me preocupava com possíveis desastres, tu estavas preparando bênçãos. Obrigado porque o amanhã não trouxe apenas desafios, mas também presentes que não imaginei. Obrigado, Deus, pelas vezes em que o que temia aconteceu, mas não foi tão terrível quanto imaginei. Obrigado porque descobri que tinha mais resiliência do que pensava. Obrigado porque quando desafios realmente vieram, também vieram recursos para enfrentá-los. Obrigado porque provaste que posso sobreviver ao que temia não sobreviver. Obrigado porque mesmo nas dificuldades reais, tua graça foi suficiente. Agradeço-te por cada noite que consegui dormir em paz. Obrigado pelas vezes em que consegui desligar a mente das preocupações e descansar. Obrigado pelos momentos em que tua paz guardou meu coração, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Obrigado porque provaste que posso ter paz mesmo sem ter certezas sobre o amanhã. Obrigado, porque esse vislumbre de paz me mostra que é possível viver sem ansiedade constante. Senhor, obrigado pelas pessoas que me ajudaram nos momentos que temia enfrentar sozinho. Obrigado por amigos que apareceram exatamente quando precisava. Obrigado por familiares que me apoiaram em desafios que me aterrorizavam. Obrigado por estranhos que se tornaram anjos em momentos críticos. Obrigado porque provaste repetidamente que não enfrento o amanhã sozinho. Tu envias ajudadores. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que tem acalmado meus medos. Obrigado pelos versículos que falaram paz quando estava ansioso. Obrigado pelas promessas que trouxeram conforto quando estava aterrorizado. Obrigado porque através da Bíblia me lembraste repetidamente de não temer, de confiar, de descansar. Obrigado porque tua palavra tem sido âncora quando ondas de ansiedade sobre o futuro tentam me arrastar. Agradeço-te pelo Espírito Santo que tem me consolado. Obrigado porque ele intercede por mim quando não sei pelo que orar sobre o futuro.
Obrigado porque ele traz à memória tuas promessas quando o medo tenta me dominar. Obrigado porque ele tem sido presença constante, lembrando-me de que não estou sozinho enfrentando os amanhãs. Obrigado porque através dele experimento tua presença que expulsa o medo. Senhor, obrigado por cada pequena vitória sobre a ansiedade. Obrigado pelo primeiro dia em que consegui não me preocupar obsessivamente. Obrigado pela primeira vez que entreguei uma preocupação a ti e realmente a deixei. Obrigado por cada momento em que escolhi confiar em vez de me preocupar. Obrigado porque essas pequenas vitórias me mostram que é possível viver com menos medo, que libertação da ansiedade é real e alcançável. Obrigado, Deus, por ter me ensinado lições através da ansiedade. Obrigado porque a luta contra o medo do amanhã me ensinou dependência de ti. Obrigado porque me mostrou que não posso controlar tudo e que está tudo bem. Obrigado porque me tornou mais compassivo com outros que também lutam contra a ansiedade. Obrigado porque até mesmo esta dificuldade está produzindo crescimento em mim. Agradeço-te pelas oportunidades que não perdi por causa do medo. Obrigado pelas vezes em que, apesar do medo, dei passos de fé. Obrigado pelos momentos em que avancei mesmo aterrorizado. Obrigado porque não deixei que o medo do amanhã me paralisasse completamente. Obrigado porque tua coragem superou minha covardia em momentos decisivos. Senhor, obrigado por ter preservado minha saúde mental. Obrigado porque a ansiedade sobre o futuro poderia ter me levado à exaustão mental completa, mas não levou. Obrigado porque preservaste minha capacidade de funcionar mesmo com a ansiedade. Obrigado porque me deste momentos de alívio, de clareza, de paz mesmo em meio à luta constante contra o medo do amanhã. Obrigado, Pai, pelas terapias e ferramentas que me ajudaram. Obrigado por profissionais capacitados que me ensinaram técnicas para lidar com a ansiedade. Obrigado por livros que me deram perspectivas úteis. Obrigado por práticas que trouxeram alívio, respiração, meditação, exercício. Obrigado porque usaste todos esses meios como instrumentos de cura e alívio. Agradeço-te por cada dia que vivi plenamente, apesar do medo. Obrigado pelos momentos em que consegui estar presente, aproveitar o hoje, apesar das preocupações sobre o amanhã. Obrigado pelas risadas que dei, pelas alegrias que experimentei, pelos relacionamentos que cultivei, mesmo carregando ansiedade sobre o futuro. Obrigado porque a ansiedade não roubou completamente minha capacidade de viver. Senhor, obrigado por ter me protegido de tomar decisões ruins motivadas pelo medo. Obrigado porque quando estava prestes a fazer escolhas destrutivas por causa da ansiedade sobre o futuro, tu me impediste. Obrigado porque não deixaste que o medo me levasse a caminhos que me prejudicariam. Obrigado porque tua proteção operou mesmo quando eu não percebia. Obrigado, Deus, pelas orações de outras pessoas por mim. Obrigado por aqueles que intercederam quando minha ansiedade era insuportável. Obrigado porque suas orações formaram cobertura espiritual sobre mim. Obrigado porque quando minha fé em relação ao futuro vacilou, a fé deles me sustentou. Obrigado porque nunca fiquei sem intercessão, mesmo quando não sabia que estava sendo orado. Agradeço-te por cada provisão que chegou no momento certo. Obrigado pelas vezes em que me preocupei com provisão futura e ela chegou exatamente quando precisava. Obrigado porque provaste ser pontual, nunca atrasado. Obrigado porque mesmo quando a provisão veio no último momento possível, ela veio. Obrigado porque essas experiências me ensinam que posso confiar em tua provisão futura. Senhor, obrigado, porque já vejo progresso na minha luta contra o medo do amanhã. Obrigado porque não estou mais tão dominado pela ansiedade como já estive. Obrigado porque aprendi algumas ferramentas, desenvolvi alguma fé, ganhei alguma perspectiva.
Obrigado porque o simples fato de estar aqui buscando ajuda através desta oração já é evidência de que não desisti, de que ainda há esperança de viver com menos medo. Obrigado, Pai, por cada pequena graça diária. Obrigado pelo ar que respiro, pela comida de cada dia, pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado porque essas provisões básicas continuam chegando dia após dia, provando que tu cuidas de mim no presente, o que me dá razão para confiar que cuidarás no futuro. Obrigado porque as bênçãos de hoje são evidências da fidelidade para amanhã. Agradeço-te antecipadamente pela libertação completa do medo. Obrigado porque sei que não vou viver assim para sempre. Obrigado porque confio que completarás a obra que começaste em mim. Obrigado porque dias virão em que o medo do amanhã não mais me dominará, em que poderei viver plenamente o presente, confiando totalmente no futuro que está em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela paciência comigo nesta luta. Obrigado pelas lições aprendidas. Obrigado pelo progresso, ainda que lento. Obrigado porque até mesmo no medo pude encontrar razões para agradecer. Meu coração, ainda que ansioso, está cheio de gratidão. Recebe meu muito obrigado. Amém. Senhor, agora venho diante de ti não apenas por mim, mas por todos aqueles que também vivem atormentados pelo medo do amanhã. Intercedo neste momento por cada pessoa que assiste a este vídeo com o coração apertado pela ansiedade sobre o futuro, por cada alma que perde o sono preocupada com o que pode acontecer, por cada coração que não consegue aproveitar o hoje porque está obcecado com o amanhã. Pai, estende tua mão poderosa sobre cada um deles. Que o que tu estás fazendo em minha vida também seja feito na vida de todos que precisam ser libertos do medo do amanhã. Intercedo, Senhor, por aqueles que têm medo do amanhã financeiro, por quem vive aterrorizado sobre como pagará as contas, por quem teme perder o emprego, por quem está endividado e não vê saída futura. Por quem acorda todas as noites calculando e recalculando finanças sem encontrar paz. Por quem sacrifica saúde e família tentando garantir segurança financeira futura que nunca parece chegar. Deus, liberta essas pessoas da escravidão da ansiedade financeira. Mostra-lhes que tu és provedor fiel, abre portas de oportunidade, multiplica recursos, dá sabedoria financeira, mas principalmente dá paz, que não depende de conta bancária, confiança que não se baseia em segurança material. Que possam descansar, sabendo que o Deus que alimenta os pássaros cuidará deles. Clamo a ti, Pai, por aqueles que têm medo do amanhã da saúde, por quem vive obcecado com doenças que pode desenvolver, por quem consulta médicos constantemente buscando reasseguramento que nunca satisfaz, por quem está lutando contra a doença e aterrorizado sobre como será o futuro, por quem cuida de familiares doentes e teme o que virá, por quem perdeu pessoas para doenças e vive com medo de ter o mesmo destino. Senhor, cura a ansiedade sobre saúde. Onde houver doenças reais, opera cura ou dá graça para viver com limitações. Onde houver hipocondria, liberta da obsessão. Ensina-os a cuidar bem do corpo sem viver escravos do medo de adoecer. Que confiem que seus dias estão em tuas mãos. Intercedo, Senhor, por aqueles que têm medo do amanhã nos relacionamentos, por quem vive com terror de ser abandonado, por quem sufoca relacionamentos tentando garantir que não terminarão, por quem não consegue se comprometer com medo de se decepcionar, por pais que vivem ansiosos sobre o futuro dos filhos, tentando controlar cada passo, por quem já foi ferido e agora vive paralisado pelo medo de ser ferido novamente no futuro. Deus, cura essas feridas que alimentam medo. Restaura a capacidade de confiar. Ensina limites saudáveis, sem controle obsessivo, que possam amar sem medo paralisante, investir em relacionamentos sem ansiedade constante,
que confiem que tu cuidas das pessoas que amam mais do que eles próprios podem cuidar. Senhor, intercedo por aqueles que têm medo do amanhã profissional, por quem vive aterrorizado de falhar, de não alcançar metas, de ficar para trás, por quem trabalha até a exaustão tentando garantir futuro profissional seguro, por quem está desempregado e paralisado pelo medo de nunca mais conseguir trabalho adequado, por quem está perto da aposentadoria e ansioso sobre o futuro, por jovens que estão entrando no mercado e aterrorizados sobre suas carreiras. Pai, liberta-os da escravidão do medo profissional. Abre portas certas, dá sabedoria para decisões de carreira. Mostra-lhes que identidade não está em trabalho, mas em quem são em ti. Que possam trabalhar com excelência, mas descansar em ti quanto ao futuro profissional. Clamo a ti por aqueles que têm medo de eventos específicos futuros, por quem tem cirurgia marcada e está aterrorizado, por quem tem julgamento legal e ansioso sobre resultado, por quem tem mudança grande vindo e apavorado, por quem vai passar por transição importante e paralisado pelo medo, por quem sabe que algo difícil vem e não consegue parar de se preocupar. Senhor, dá-lhes paz para enfrentar esses eventos específicos. Prepara o caminho diante deles. Envia pessoas certas para ajudar. Que quando o dia chegar, vejam que tinham mais força e mais ajuda do que imaginavam. Intercedo, Pai, por aqueles que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, por quem vive em estado constante de preocupação sobre tudo, por quem não consegue desligar a mente que insiste em criar catástrofes futuras, por quem desenvolve sintomas físicos pela ansiedade crônica, por quem já tentou de tudo e continua preso na ansiedade. Senhor, cura essas mentes atormentadas. Envia ajuda profissional especializada, faz medicamentos funcionarem onde necessário, opera cura sobrenatural onde remédios não alcançam. Liberta-os completamente dessa prisão de ansiedade constante. Senhor, intercedo por aqueles que têm medo do amanhã por traumas do passado, por quem foi traumatizado e agora vive esperando que o trauma se repita no futuro, por vítimas de violência que vivem com medo constante, por quem perdeu tudo e agora vive com terror de perder novamente, por quem foi traído e não consegue confiar no futuro de relacionamentos. Deus, cura esses traumas profundos. Mostra-lhes que o passado não precisa ditar o futuro, que o que aconteceu não precisa acontecer novamente. Restaura a sensação de segurança, que possam olhar para frente sem que o passado sequestre completamente a visão do futuro. Clamo a ti por aqueles que têm medo existencial do amanhã, por quem tem medo da morte e do que vem depois, por quem questiona o sentido da vida e ansioso sobre propósito, por quem enfrenta a crise de meia-idade aterrorizado sobre envelhecimento, por idosos que têm medo do fim. Senhor, dá-lhes perspectiva eterna. Mostra-lhes que há vida após a morte para os que creem, que há propósito para cada fase da vida, que envelhecimento não é fim, mas transformação, que a eternidade contigo é gloriosa, que possam viver plenamente sem medo paralisante da mortalidade. Intercedo, Senhor, por pais que vivem aterrorizados sobre o futuro dos filhos, por quem não dorme, pensando nos perigos que filhos podem enfrentar, por quem tenta controlar cada aspecto da vida dos filhos com medo do que pode acontecer, por quem sufoca filhos com superproteção motivada pelo medo, por quem está com filhos em situações perigosas e paralisado pela ansiedade. Pai, liberta esses pais do medo obsessivo. Ensina-os a confiar os filhos em tuas mãos. Dá sabedoria para proteger sem sufocar. Que possam descansar sabendo que tu amas seus filhos ainda mais do que eles. Senhor, intercedo por aqueles que têm medo do amanhã por estarem sozinhos, por viúvos e viúvas que enfrentam futuro sozinhos pela primeira vez,
por solteiros que temem envelhecer sozinhos, por quem não tem família e ansioso sobre quem cuidará deles no futuro, por quem se sente abandonado e com medo do futuro solitário. Deus, sê companhia para os sozinhos, envia comunidade, usa a igreja como família. Mostra-lhes que nunca estão realmente sozinhos porque tu estás com eles, que possam enfrentar o futuro com confiança, não em pessoas que podem falhar, mas em ti que nunca falha. Clamo a ti por aqueles que transmitem ansiedade para outros, por pais que passam medos para filhos, por líderes que criam cultura de ansiedade, por cônjuges que contaminam parceiros com preocupação constante, por amigos que alimentam ansiedade uns nos outros. Senhor, quebra esses ciclos, cura-os para que não contaminem outros, ensina-os a processar ansiedade sem despejá-la sobre outros, que se tornem fontes de paz, não de ansiedade. Intercedo, Pai, por aqueles que fazem decisões ruins motivadas pelo medo, por quem evita oportunidades com medo de falhar, por quem se fecha para relacionamentos com medo de se decepcionar, por quem não dá passos de fé, porque está paralisado pelo medo do futuro, por quem escolhe segurança falsa em vez de propósito verdadeiro. Senhor, liberta-os para tomarem decisões baseadas em fé, não em medo. Dá-lhes coragem para riscos saudáveis, que não percam oportunidades que preparaste por causa do medo. Senhor, intercedo por aqueles que perderam fé por causa de ansiedade sobre o futuro, por quem orou por paz e não recebeu, então questiona se tu ouves, por quem esperou que a ansiedade desaparecesse e não desapareceu, então duvida de teu poder, por quem está cansado de lutar contra a ansiedade e pensa em desistir da fé. Pai, restaura a fé. Mostra-lhes que não ouves não significa que não ages, que luta não significa abandono, que processo não significa indiferença. Reconstrói confiança em ti. Clamo a ti por aqueles que medicam ansiedade com vícios, por quem usa álcool para acalmar medo do amanhã, por quem usa drogas para escapar de preocupações, por quem desenvolve compulsões como forma de lidar com ansiedade, por quem está preso em ciclo de ansiedade e vício. Senhor, quebra essas cadeias, liberta completamente, envia ajuda especializada, dá-lhes ferramentas saudáveis para lidar com ansiedade, que encontrem alívio genuíno em ti, não em substâncias destrutivas. Intercedo, Senhor, por aqueles que são jovens e já carregam medo intenso do futuro, por adolescentes ansiosos sobre vestibular, carreira, futuro, por jovens adultos paralisados por pressão de fazer algo da vida, por crianças que já manifestam ansiedade sobre futuro. Deus, protege essa geração do peso esmagador de ansiedade. Ensina-os cedo a confiar em ti, que possam sonhar sem medo, planejar sem ansiedade, viver plenamente sua juventude sem estar obcecados com amanhã incerto. Senhor, intercedo por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo agora. Cada pessoa que chegou até aqui carrega algum medo do amanhã. Tu conheces cada ansiedade específica, cada preocupação particular, cada terror individual. Toca em cada coração de forma única. Liberta cada um do medo que o escraviza. Substitui ansiedade com paz, preocupação com confiança, terror com tranquilidade. Que esta oração seja um divisor de águas. Que saiam daqui com liberdade renovada, com paz restaurada, com confiança de que o futuro está em tuas mãos capazes. Que experimentem teu poder que expulsa todo medo. Em nome de Jesus eu oro e intercedo por todos estes. Que sejam libertos do medo do amanhã, que vivam plenamente o hoje, confiando que tu cuidas do amanhã. Confiamos que tu ouves nossas orações e que agirás poderosamente em cada vida. Amém e amém. E agora, juntos, vamos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta poderosa oração sobre o medo do amanhã. Se você sentiu seu coração sendo tocado, se reconheceu que vive escravizado pela ansiedade sobre o futuro, se precisa de libertação do medo que rouba sua paz, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Compartilhe conosco qual é o medo específico sobre o amanhã que mais te atormenta. Esta é uma comunidade de fé, de apoio e de paz. Estaremos orando por você, acreditando com você que Deus pode te libertar completamente do medo do amanhã. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho das notificações. Aqui você encontrará mais orações, mais palavras de edificação, mais conteúdo que fortalecerá sua fé e te ajudará a viver com mais paz e menos ansiedade. Faça parte desta família que aprende a confiar em Deus para o futuro. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado este tempo para buscar a Deus em oração. Sei que reconhecer que vivemos com medo do amanhã não é fácil, que admitir que a ansiedade nos domina exige humildade e coragem. Mas você deu esse passo importante hoje, e isso por si só já é evidência de que deseja ser livre, de que não quer mais viver assim. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você refletir. Depois de tudo o que ouvimos nesta oração, depois de saber que Deus é o Senhor do amanhã, que Ele já está no seu futuro preparando o caminho, que você pode confiar plenamente nele, qual será a primeira preocupação sobre o amanhã que você vai entregar hoje nas mãos de Deus? O que você vai fazer diferente a partir de agora, quando o medo do futuro tentar te dominar? Como você vai praticar viver um dia de cada vez? Pense profundamente nisso. Não deixe que esta oração seja apenas um momento emocional. Que seja o início de uma nova forma de viver, focando no presente, confiando no futuro que está nas mãos de Deus. Estão aparecendo na tela 2 vídeos especialmente selecionados para você. Escolha um deles e continue nessa jornada de comunhão com Deus. Não pare por aqui. Deixe que a palavra continue ministrando em sua vida, fortalecendo sua confiança, reduzindo sua ansiedade, edificando sua fé dia após dia. E lembre-se, amanhã teremos um novo vídeo com uma palavra poderosa, preparada especialmente para você. Não perca. Volte aqui. Traga um amigo que também vive com medo do amanhã. Compartilhe com alguém que você sabe que está sendo consumido pela ansiedade sobre o futuro. Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desta família. Que o Senhor te abençoe abundantemente, te encha de paz que excede todo entendimento, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê descanso da ansiedade e te ensine a viver um dia de cada vez, confiando que Ele cuida de todos os seus amanhãs. Lembre-se, você não precisa ter medo do amanhã, porque o Deus que está contigo hoje estará contigo amanhã. O futuro está seguro nas mãos dele. Amém.